Então, minha gente, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, verso 11. Meditar um pouco uma passagem do verso 11 ao verso de número 19. Pode ser Almeida Revista e atualizada aí. Vai colocar aqui o texto bíblico, não? Consegue? Lucas 17, 11 a 19, versão Almeida Revista e atualizada, Antônio, por favor. Antônio hoje está batendo corno e cabeceando, né, Antônio? Ok, vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos louvar o teu nome nessa manhã, Jesus, e pedir a tua graça sobre nossa vida, para que possamos compreender esse texto adequadamente, mas mais do que isso, para que possamos aplicá-lo corretamente à nossa própria vida. Nós sabemos que esta palavra é viva, que o objetivo dela é gerar transformação na vida de cada um de nós, na vida do teu povo, na vida do perdido, daquele que não te conhece, demonstrar a sua graça e o seu amor, abrir os olhos para a verdade. E por isso, nessa manhã, mais uma vez, nós oramos pedindo encarecidamente que o teu Espírito nos ajude, o Espírito Santo nos ajude nessa manhã, para que seja eficaz a tua palavra em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero fazer uma introdução hoje um pouco diferente e partir logo para o texto, para a gente poder meditar em alguns aspectos do texto, falar um pouco sobre ele, mas também meditar sobre alguns pontos aqui de reflexão. Primeiro, eu queria destacar uma seguinte questão. O Evangelho de Lucas é uma obra, é fruto de uma pesquisa muito grande. Lucas, um médico, digamos assim, um homem da ciência da época, empreende uma grande pesquisa, segundo ele mesmo relata no início do seu Evangelho, a fim de fortalecer, robustecer, dar embasamento à fé de um amigo chamado Teófilo. Provavelmente Teófilo é um alto oficial romano de origem grega. E Teófilo, sendo esse para quem Lucas escreve, com uma mentalidade grega, faz com que o Evangelho de Lucas
talvez se torne o mais universal dos 4 evangelhos, porque existem muitas menções que Lucas faz de estrangeiros que alcançam a fé em Jesus Cristo. Lucas escreve então a Teófilo, a gente diz que Lucas escreve aos gregos, uma forma dele, da sua escrita, das suas narrativas, e também o fato de que no Evangelho de Lucas a gente tem ali na genealogia de Jesus, logo no início, Lucas identificando Jesus com Adão, o homem perfeito, porque faz sentido para o mundo grego, ou para a mentalidade grega, buscar a essência das coisas. Esse era um princípio da filosofia, buscar a essência, o princípio das coisas, e por isso Lucas vai registrar que Jesus é descendente de Adão, o homem perfeito. E aí, então, nós temos como objetivos da escrita do Evangelho de Lucas, como eu disse para vocês, mostrar que a mensagem da fé cristã é universal, porque não reconhece qualquer limitação racial ou cultural. Jesus, no Evangelho de Lucas, derruba barreiras entre judeus e gentios. E ele mostra que gentios são membros plenos do povo de Deus e têm parte na sua promessa. No capítulo 10, por exemplo, verso 25, Jesus vai narrar uma parábola chamada a parábola do samaritano. E mais uma vez Jesus traz surpresa à sua assistência judaica, que esperava ter como foco o próprio judaísmo e o povo judeu, e Jesus destaca que é um samaritano quem realiza a benevolência com um homem que havia sido espancado por salteadores. Aqui, agora, Lucas registra um outro episódio da vida de Jesus. Diz que, propositalmente, Jesus está andando em terras estrangeiras. O que se espera é minimamente encontrar ali alguns estrangeiros. E, de fato, o texto diz lá no verso 13, que entre Galiléia e Samaria, ele encontra-se com um grupo, ou melhor dizendo, não propositalmente, mas ao entrar numa aldeia, sai-lhe ao encontro um grupo de 10 leprosos. E esses ficaram de longe gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Bom, eles estão distantes porque, segundo Levítico e Números, havia na lei judaica uma ordenança para aqueles que se encontravam com alguma doença de pele, era chamada lepra. Muitas vezes não era a lepra propriamente dita, mas qualquer doença, afecção da pele que pudesse gerar um tipo de contágio. Essas pessoas, elas deveriam viver destacadas da comunidade local. Criavam-se, então, algumas comunidades para essas pessoas leprosas. E elas também, no convívio social, além de deverem estar afastadas, elas tinham de sinalizar todas as vezes que alguém se aproximava delas, sacudindo as mãos para cima e gritando: imundo, imundo, para dizer que eram pessoas que estavam imundas, impuras, religiosas, cerimonialmente e socialmente, ou seja, elas estavam leprosas. Eu já falei isso aqui para vocês, acredito, morei até os 18 anos de idade em Itaboraí. E lá, depois de Itaboraí, em Venda das Pedras, quase em frente à
famosa Reta Velha hoje em dia, tinha uma colônia de leprosos. E o pessoal chamava lá de leprosário, de colônia. Você passando na estrada, depois que você passa do centro de Venda das Pedras, e você começa a caminhar sentido o trevo que vai para Cachoeiras de Macacu, naquela reta ali, né, o lado esquerdo você tem o famoso bairro da Reta Velha, um bairro já perigoso desde a década de 80, e você tem uma rua que sobe, uma ladeira grande, lá em cima um leprosário, lá em cima uma colônia de leprosos, e que dizem, inclusive, que tem ainda pessoas, parentes das que viviam lá no passado. Era um lugar estigmatizado, ninguém ia, tínhamos medo de passar 600 metros na parte de baixo, uma subida danada, e todo mundo tinha medo sequer de passar ali na frente. Eu nunca tive a curiosidade até então, ali, meus 18 anos, quando eu vivi lá, de subir para ver, até porque era uma doença que tinha muito pouco recurso, e era muito ruim quando a gente via uma pessoa nessas condições, já com questões físicas bem debilitadas. Esses homens viviam nessa condição. Havia ali, então, entre eles, uma certa, que a gente pode dizer, alguns comentaristas vão dizer que havia uma comunhão na desgraça, uma comunhão na lepra. Interessante dizer, avançando aqui um pouco mais, que essa comunhão não permanece posteriormente com a cura. Enquanto eles estão ali enfermos, eles estão reunidos. Mas o texto diz que de longe eles gritaram, chamando a atenção de Jesus, talvez por já ouvirem falar acerca daquilo que Jesus havia feito, e chamam Jesus: mestre, compadece-te de nós. O texto diz que ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Bom, na lei lá em Levítico, e também repetida em Números, quando uma pessoa se dizia curada de uma determinada doença, sobretudo essa doença de pele, a lepra, que era infecto-contagiosa, era uma doença que passava de um para outro, ela deveria ter a responsabilidade, precisava ir até o sacerdote, e chegando ao sacerdote, o sacerdote faria o exame. Ao examinar, descobriria ou daria o veredito se aquela pessoa havia ou não ficado curada. Então, Jesus está aqui dizendo o seguinte, ele apela para a questão da lei, ali, do princípio do judaísmo. Ele diz: olha, vocês vão e mostrem-se aos sacerdotes. Esses homens não estão curados nesse momento, mas o texto diz que aconteceu que, indo eles no caminho, foram purificados. Ao obedecerem Jesus, saírem de onde eles estavam, dessa aldeia, entre Samaria e Galiléia, para se apresentarem ao sacerdote, no meio do caminho, em algum momento dessa caminhada, eles são curados, purificados. Aqui há um ponto fundamental nesse texto. Um grupo segue, 9 de 10, e um dos 10, vendo que fora curado, ele volta, ele não avança, ele não vai até o sacerdote, ele não cumpre aquele rito, mas ele volta, dando glória a Deus em alta voz. E quando chega perto de Jesus, se prostra com o rosto em terra aos seus pés, agradecendo-lhe, e o texto diz que esse era samaritano. Eu li alguns comentários, e os comentaristas dizem que o fato de Jesus andar entre Galiléia, que é uma região onde você vai ter um povo judeu,
E a Samaria, que é uma região onde você vai encontrar estrangeiros, descendentes samaritanos, propositalmente faria com que Jesus encontrasse ali esses dois grupos de pessoas, estrangeiros e judeus. E parece dizer, pelo texto, a gente não pode dizer que os outros 9 eram judeus, mas se pressupõe do texto que, ao chamar a atenção para o fato de que, Lucas chamar a atenção para o fato de que este era samaritano, parece que desses 10, os 9 judeus vão embora, curados, porque eles também foram contemplados pela cura enquanto eles estavam indo se apresentar diante do sacerdote. Não se sabe, inclusive, se esse samaritano se apresentaria ao mesmo tipo de sacerdote que os demais, porque por ser samaritano é possível que ele tivesse de ir a Samaria. Lá em Samaria também havia sacerdotes, embora misturados, um negócio meio esquisito, mas os samaritanos também possuíam um Pentateuco, chamado Pentateuco samaritano. Eles faziam um culto misto, vez por outra. O ponto aqui é que Lucas, mais uma vez, chama a atenção de que aquele que se vê curado, que se prostra e que volta, se prostrando com o rosto em terra, agradecendo a Jesus, era samaritano. E Jesus faz questão de chamar a atenção, o verso 17 diz assim: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom, eu já disse para vocês que o objetivo de Lucas no seu evangelho é mostrar que a fé cristã, ela não é exclusivista dos judeus. Ela alcança qualquer pessoa. E por isso, ele faz questão de mostrar, não apenas nesse texto, mas em outros, que Jesus salva estrangeiros. E, via de regra, estrangeiros, samaritanos, que eram um povo miscigenado, povo com o qual os judeus tinham uma rixa de pelo menos 4 ou 5 séculos. Jesus faz questão de mostrar que esses muitas vezes são alvo da graça de Deus e que se demonstram muito mais gratos por aquilo que Deus realmente fez em suas vidas do que aqueles que deveriam agradecê-lo. Bom, posto isso, eu queria trazer alguns pontos aqui, depois que a gente viu o texto e falou um pouquinho sobre ele, alguns pontos aqui importantes para a gente pensar dentro desse texto para a nossa vida. A primeira delas, verso 13, diz que Jesus andava entre Galiléia e Samaria, e como diz certo comentarista, provavelmente, propositalmente, para que encontrasse ali também gente estrangeira. O que demonstra que a mensagem que Jesus vem trazer é para qualquer tipo de pessoa, é para qualquer um, para aqueles mais perdidos, muitas vezes, e mais distantes da nossa própria vida, e talvez as pessoas que a gente menos tenha estima. Os samaritanos, eles não possuíam nenhuma estima pelos judeus, mas os judeus, além de não possuírem nenhuma estima pelos samaritanos, eles eram hostis, eles eram preconceituosos. Essa situação ocorre cerca de 400 anos antes de Cristo, com a queda do Reino do Norte, quando houve a divisão do Reino de Israel. Os samaritanos foram dominados por um império que os miscigenou, fez com que eles se tornassem
misturados étnica, política e religiosa e culturalmente com diversos outros povos do mundo. Tanto é que em Samaria havia um culto misto, um culto ao bezerro de ouro, num templo que tinha Apolo, cultuava-se a Deus com o Pentateuco samaritano. Os judeus ficaram tão indignados com tudo isso que aconteceu. Você deve lembrar que em João capítulo 4, quando Jesus tem o diálogo com a mulher samaritana, a mulher se espanta e pergunta a Jesus: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E há uma nota ali, entre parênteses, que João diz assim: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não se dão com os samaritanos naquele contexto era: o judeu não comia no prato que um samaritano comia, não bebia no copo que um samaritano bebia, e não ficava muitas vezes debaixo do mesmo teto, porque eram mal vistos, eram vistos de forma preconceituosa, eram inimigos do ponto de vista étnico e religioso. E quando Jesus vem, propositalmente, Jesus passa por Samaria, passa por Sicar, por várias vezes, e o texto bíblico nos mostra que Jesus, ele universaliza a sua mensagem. Eu queria pensar com você o seguinte: você já pensou que a graça de Deus, que hoje eu e você carregamos com a responsabilidade de compartilharmos, pode ter como alvo a pessoa que você tem por menos estima na vida? Eu brinquei aqui, não sei se foi na última, semana passada foi você que pregou, né, Edilson? Semana retrasada, né, eu falei da história do argentino, né, contei da piada do argentino para vocês já esqueceram dela, não, né? ¿Acaso soy yo? Era mais ou menos isso, né? Talvez fosse pior. Mas o ponto aqui, em primeiro lugar, é que Jesus nos dá exemplo de que a sua mensagem serve para todo mundo. Para gente que a gente não gosta também. Porque gente que a gente não gosta, muitas vezes é alvo da graça de Deus. Talvez a gente seja a pessoa que alguém já não gostou um dia, muito. Por que não a gente falar sobre isso nesses dias de carnaval? Onde para nós é muito mais prático e fácil dizer: ó, quem está aí na rua está com o diabo em cima. E eu não vou dizer que o diabo não esteja solto, não. Ele tem andado bem solto, diga-se de passagem. Eu mando um monte eu troco um monte de notícia com Leclerc, muitas vezes no WhatsApp. E muitas vezes é um eufemismo, né? Todo dia, umas 5 vezes por dia. Tem horas que eu mando umas 15 mensagens para ele ou 20, ele manda 15 ou 20 para mim, e a gente vai perdendo tempo da vida, cada um vendo a mensagem do outro e fazendo comentário. Mas pelo menos a gente fica bem informado de tudo nessa vida. Mas tem coisa que está acontecendo que a gente tem ficado de cabelo em pé, não é, gente? Está assim, o cara encostou um carro no outro, o outro sai, puxa o retrovisor, aí o cara passa por cima dele com o carro e vai embora, o cara fica preso no carro, ele sai rebocando o cara e vai embora. Aí tem uma outra coisa assim, enfim, o mundo está louco. Eu até brinquei com ele ontem, falei: o diabo está solto mesmo, porque nessas coisas de carnaval que a gente está vendo aí também, cada imagem, cada situação que você vê. Mas a gente também tem visto aí uma guerra hostil, né, uma hostilização muito grande entre a nossa fé e os princípios que regem o mundo aí, que muitas vezes tem afastado a gente da possibilidade de poder levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Eu me lembro
que a Alessandra, no início da conversão, nem me lembro se ela estava convertida ainda ou não, né? Nós tínhamos uma vizinha, como vocês sabem que o nosso passado teve uma caminhada pela curimba, né? Pela macumba, pelo espiritismo, e uma vizinha disse para ela uma vez, o que a Edna falou para você? Que você serve ao diabo, né? É isso aí, você serve ao diabo. E aquilo ali foi duro de ouvir, embora tivesse certo, a gente hoje pode dizer assim, mas foi duro de ouvir da maneira como foi. Talvez, não sei se aproximou ou se afastou por mais algum tempo, mas o ponto, irmãos, que eu queria deixar destacado nessa manhã para nós, acerca dessa parte. Talvez você não goste de alguém, talvez seja uma pessoa que para você não mereça nenhuma estima, talvez seja um samaritano para a sua vida, alguém que está aí, vivendo a farra do carnaval, vivendo a loucura de tudo isso, mas ele pode ser alvo da graça de Deus. Jesus foi realmente muito mal visto pelos religiosos da sua época e pelo seu próprio povo, porque Jesus apresentou a sua graça e mostrou que veio para salvar todo aquele, independente da sua religião, independente do seu credo, da sua etnia, independente do que faça ou do que tenha feito. Jesus veio mostrar que veio salvar. Essa é a primeira questão que eu queria levantar com base nesse texto. A gente poderia aplicar outras coisas. Uma outra delas é que Jesus se importa e atende à súplica dos 10 leprosos. Uma demonstração clara da sua graça, da sua misericórdia, independente do estado e da condição de cada um. Em certa medida, eu queria dizer para você que nós somos esses leprosos. Todos nós somos o imundo. Todos os nossos atos de justiça, como diz Isaías, são como trapos de imundícia. Nenhum de nós é melhor do que nenhum outro samaritano. E aqui é interessante, né? Porque tem judeus e samaritanos leprosos. São judeus, povo escolhido de Deus, são samaritanos, estrangeiros miscigenados, mas são leprosos. Todo mundo leproso diante de Deus. E essa é uma outra grande verdade para nós. Todos nós somos leprosos, espiritualmente falando, diante de Deus. Sem a graça de Cristo, nenhum de nós é transformado. Sem a graça de Cristo, não somos diferentes de nada que esteja perdido nesse mundo. Ele traz para nós, e é Ele que faz em nós a diferença. O que nos mostra de forma muito clara que, mais uma vez, a gente não pode fazer distinção entre pessoa nenhuma. O apóstolo Paulo chegou a dizer certa vez o seguinte, que ele era o pior de todos os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, o maior. Ele é o pior de todos. Na sua concepção, Paulo, que a gente tem em grande estima na nossa vida, se considerava o pior de todos os pecadores. Essa é a grande verdade, irmãos. Todos nós somos pecadores igualmente terríveis. Sem a graça de Deus, nada muda. Sem a graça de Deus, nós estaríamos exatamente como estávamos no passado. E seríamos exatamente como as pessoas que nós muitas vezes nos afastamos e não levamos a mensagem do Evangelho. Não há diferença nenhuma em nós, dessas pessoas, senão a graça de Deus que nos alcança. Nós éramos os perdidos, os extraviados. Pensa na sua vida como você era antes de conhecer a Cristo. Você
e eu somos capazes de realizar as melhores e as piores coisas. Tenta imaginar a sua vida hoje, com a idade que você tem, se Cristo não estivesse com você, se você não estivesse com Ele. Aonde você estaria essa hora? Como você estaria vivendo? Mas deixa eu destacar outros aspectos aqui. Deixa eu destacar o ponto, por exemplo, que eu vou avançar para terminar aqui, focar um pouco nos versos 17 e 19, e falar sobre essa cura que todos eles experimentaram, os 10. E aí eu quero destacar que todos tiveram certo nível de fé suficiente para experimentarem a intervenção de Deus, correto? Porque todos eles, primeiro, o texto propõe, dá a entender que todos estavam gritando e chamando a atenção de Jesus. Então, num primeiro momento, o que parece? Parece haver o fato de que há neles, há um crédito que Jesus tem, há uma fé de que Jesus seria capaz de auxiliá-los, de transformá-los. Na verdade, olha só quais são as suas palavras. Eles dizem assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Você pode imaginar a súplica de alguém que vive alijado da sociedade, que vive fora, destacado. É uma vida difícil, gente. Eu não me lembro direito, mas eu acho que lá na colônia de leprosos, lá em Venda das Pedras, as coisas chegavam lá, mas eles não eram permitidos sair de lá. Tinha toda uma logística para poder levar comida lá para cima, tinha toda uma logística. Tinha a própria venda tinha uma padaria específica lá em cima, tinha as coisas específicas lá, porque eles não podiam ter contato com as pessoas. Talvez aqui, eu não sei, mas eles estão clamando por Jesus por um pouco de compaixão. E a compaixão que Jesus então demonstra é com a cura, e diz: então vão e se apresentem aos sacerdotes. E todos vão andando, todos os 10. O que fica evidente então para mim, que de certa forma, todos tiveram um nível de fé suficiente para experimentarem a intervenção de Deus. Primeiro eles pediram, e depois eles obedeceram, e eles foram curados. E aí vem o meu ponto de reflexão. Portanto, obter a cura, o milagre, a intervenção de Deus na vida, não é fator determinante de uma espiritualidade saudável, genuína e profunda. Pensa comigo. Eles clamaram por uma intervenção, receberam um milagre. O que mudou na vida deles? Na vida de um teve uma mudança verdadeira, profunda. Na vida de 9, um milagre temporal e circunstancial. Importante, muito. Um milagre que transformou socialmente a vida deles. Beleza. E mais o quê? Eu pergunto, eu paro para pensar com você, gente. Quantas pessoas, e talvez não seja o nosso caso, muitas vezes a gente está buscando a Deus pelo que Ele pode fazer na nossa vida? Porque poder fazer Ele pode. Mas qual a resposta que a gente dá? O samaritano, Jesus encontrou gratidão num estrangeiro. Naquele que deveria ser o seu povo, ele não encontrou reconhecimento.
se beneficiaram do milagre que Deus realizou. Mas ser beneficiado por um milagre, ser alvo de um milagre, de uma intervenção de Deus, não quer dizer absolutamente nada, do ponto de vista de uma espiritualidade saudável, genuína e profunda. Deixa eu falar uma coisa para você, vez por outra nós estamos invejando pessoas que a gente ouve dizer, ou ouve o testemunho, ou vê alguma coisa na vida exterior, na vida dessa pessoa, que ela tem sido agraciada por Deus, e me perdoe, infelizmente, a igreja está contaminada com esse tipo de coisa. Ela foi contaminada quando, por exemplo, algumas denominações neopentecostais começaram a dizer: se sua igreja não dá jeito na sua vida, vem para cá, que aqui a gente dá jeito. Se sua igreja não realiza o milagre que você precisa, se Deus na sua igreja não realiza o milagre que você precisa, vem para cá, faz essa campanha, faz essa fogueira, vem para cá que o milagre vai acontecer na sua vida. E quantas pessoas eu e você conhecemos que têm invejado o acontecimento do milagre na vida do outro, o acontecimento do milagre no testemunho da televisão, até mesmo a busca pelas denominações ou por igrejas que aparentemente tem resultados visíveis maiores. Eu não sei se você entendeu, a espiritualidade aqui não está vinculada ao resultado, está vinculada à resposta. A espiritualidade aqui não é mensurada pelo milagre que eles receberam. A espiritualidade aqui é mensurada por quem respondeu a isso na sua vida. É o que Jesus está falando. Cadê os outros 9? O milagre foi feito na vida de todo mundo, mas a eficácia do milagre só existiu na vida de um. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo olhando para a espiritualidade alheia. E aí eu vou avançando. A obediência à palavra, irmãos, pode trazer resultados práticos verdadeiros, visíveis. Mas é a resposta a essa palavra que traz um resultado duradouro, verdadeiro, que é salvação. Não devemos fazer juízo da espiritualidade alheia a partir daquilo que nós vemos. Por quê? Todos tiveram a mesma experiência externa, mensurável. Quem olhava de fora, e foi todo mundo curado. Mas somente o samaritano, teve a experiência interna, imensurável. Externamente, ele estava igual aos outros, mas a transformação foi interna. Você acha que há problema em Deus realizar milagre? Você acha que há problema em Deus realizar as intervenções que eu e você precisamos? Eu diria que o espanto de Jesus não é com isso. Você já pensou se volta um, Senhor, estou curado. Jesus, caramba, não é que funcionou? Já pensou nisso? E funcionou mesmo, os outros, está todo mundo curado. A surpresa de Jesus não é essa. A surpresa de Jesus é com a resposta. A gente pode ganhar muita coisa dele. Ele pode nos dar muita coisa. Mas o que Deus deseja receber de nós é a resposta. É a resposta que esse samaritano deu. Nós podemos aplicar esse princípio não somente a pessoas, mas a pessoas, coisas que nós cobiçamos e a tantos movimentos. Nem toda intervenção divina bem-sucedida traduz-se em uma experiência profunda de gratidão e fé salvífica com Deus.
tinha um irmãozinho, não sei nem se era irmão, né? Mas a gente até acostumou, como carioca, a gente chama todo mundo de irmão, né? Tem esse negócio. Isso não vale para crente, né? Mas crente não devia fazer isso. Mas a gente, meu irmão, diz aí e tal. Então tinha um irmãozinho na igreja que chegava, na época do Videirão, 1999, e nos cultos de segunda-feira, a gente, no começo, lá na igreja, tinha um culto de campanha, e depois passou a ser um culto de estudo, né? Que aí eu fiquei responsável, e esse irmãozinho, ele ia lá toda segunda-feira, começava a pregar. Ele chegava, acho que do trabalho direto, entrava, sentava ali, aí vinha, pegava um envelope e tal, vinha, colocava a ofertinha dele, recebia a oração no final do culto e depois ia embora. Esse cara, ele estava falido quando ele chegou lá. Isso era um testemunho bom para dar na Universal, né? Pronto, já ganhava, vai fazer até a oferta agora. Ele estava falido quando isso começou a acontecer na vida dele. E quando ele começou a fazer isso. E aí, em determinado momento, a vida dele melhorou muito, prosperou muito. Até hoje eu encontro esse cara na rua, ele aparentemente, né, está muito mais próspero do que era antes. Ele estava a pé, depois chegou com um carrinho surrado, e hoje em dia eu só vejo ele com um carrinho bom e tal, entrando no mercado, comprando bastante bebida boa e tal, e o que me leva a pensar que a coisa funcionou. Mas esse irmãozinho nunca se decidiu por Cristo. Esse abençoado nunca firmou um compromisso com Jesus, com a igreja, com a comunidade de fé. Nunca, nunca, nunca. Está aí. Alguma coisa positiva aconteceu na vida dele. Acredito que tenha sido mesmo a graça de Deus. Não sei se Deus ouviu a súplica dele ou as nossas orações, mas Deus atendeu. Agora não teve transformação na sua vida. O ponto desse texto que nos chama a atenção, porque o objetivo de Lucas é mostrar a universalidade da pregação do Evangelho, e que qualquer um pode ser alvo da graça de Deus. O objetivo de Lucas é mostrar que qualquer um pode ser alvo da graça de Deus, mas isso vai se tornar evidente pela resposta. Não é pelo que Deus te dá, mas é pelo que você devolve a Ele. Conversão genuína, irmãos, espiritualidade genuína, não é pelo que Deus faz na nossa vida. Olha, Deus tem feito milagres na vida de tanta gente, mas não tem transformação de coração. A gente precisa lembrar que o mais importante não é o que Deus faz, mas é o que a gente devolve a Ele. O samaritano devolveu, deixou a caminhada para lá, percebeu que estava curado. Aquele que antes estava gritando de longe, agora se aproxima de Jesus, se prostra diante dos seus pés, toca em Jesus já limpo, grato, louvando a Deus e demonstrando uma fé muito maior do que somente uma fé capaz de experimentar a cura. O que ele ouve de Jesus? O que os outros 9 não ouviram. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não é só a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Cura Deus pode fazer em todo o tempo. Transformar a nossa realidade econômica, Deus pode realizar em todo o tempo. Fazer milagres extremos e externos, Deus pode fazer em todo o tempo. Mas o que vai mensurar a nossa espiritualidade, uma espiritualidade verdadeira,
genuína, saudável e profunda, é a resposta que nós vamos dar a Ele. Como é que você tem respondido a Deus? Você já respondeu a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? E aqui a gente pode aplicar isso de duas formas. Uma, com o reconhecimento de quem Ele é, como o samaritano. Uma resposta. Intervenção, milagre, Deus pode realizar, mas como você tem respondido? E outra, talvez você que está nessa caminhada já há bastante tempo, será que há gratidão no seu coração? Como deve haver? Eu tenho falado isso, para mim uma questão importante é que com o passar do tempo parece que a gente se acostuma com o fato de que a gente é crente. E aí parece que a gente sempre foi crente. Só que quando a gente pensa que a gente sempre foi crente, a gente esquece de que não foi, esquece de onde saiu, esquece do que Deus realizou. Parece que esse é o nosso lugar comum, nossa forma sempre de ser. Eu sempre fui assim, esse cara gente boa, camisa branca do bem, né? Vitor que me zoou hoje. Veio de branco hoje por quê? Eu falei, não, porque o diabo está solto lá na rua. Vou de branco lá para ver se... Nada, a gente não é esotérico não, irmãos. Mas a gente fica achando que a gente sempre foi gente boa, sempre foi do bem, sempre foi de Cristo, sempre foi assim. Não foi. Aí, por isso que é muito mais evidente a gratidão, às vezes, no início logo da nossa conversão. Você tem um contraste entre o antes e o depois muito forte. Mas passado o tempo, a gente vai acostumando, e a gente se esquece de onde esteve e de onde estaria se Cristo não estivesse conosco. Eu acho que esse é um perigo que nós crentes temos e caminhamos com ele o tempo inteiro. Nos tornarmos ingratos. E via de regra, Deus encontra gratidão maior em gente esquisita que está chegando na hora. Não poucas vezes isso acontece. Às vezes a gente vê um louco que chega aí com o coração transbordando de gratidão a Deus e às vezes isso incomoda tanto a gente que a gente acaba fazendo igual os religiosos da época. Isso aí não é verdade, essa espiritualidade não está com nada. Tem que aprender mais, ele tem que aprender mais, ele precisa mais de discipulado e tal, mas o coração dessa pessoa está cheia de gratidão. Como é que você tem respondido a Deus? Como temos respondido a Deus? Vamos ser como os 9 leprosos, que vão experimentar a bênção, e talvez vamos dizer, é assim mesmo, né? Aconteceu, eu não sei, eu fico imaginando, né? Tanta gente que já passou na igreja, e eu vou terminar mesmo, de verdade. Tanta gente que já passou na vida da igreja, que experimentou milagre, e tempos depois, diz que aquilo que experimentou, não, eu acho que aquilo ali foi mesmo alguma coisa, um remédio que eu tomei, não, graças a Deus, aquela terapia que eu fiz, poxa, aquilo ali resolveu minha vida. Não, e quando eu comecei a trabalhar, todos os meus problemas sumiram, eu comecei a ganhar meu dinheirinho. As pessoas esquecem, porque não é duradouro, né? Então aí Deus interveio na vida da pessoa, a pessoa foi, e esses 9, quem sabe lá na frente, anos depois, eles não estavam dizendo, foi a ciência que me curou. Na verdade, tem uma explicação científica para isso. Enquanto eu saía andando, meu corpo, o sangue circulou com mais rapidez e velocidade. E nada contra a ciência, né? Mas aplicar isso, eu passei a andar com mais rapidez e velocidade, meu sangue retirava as impurezas, toxinas e tal, bebi mais água.
botei mais toxina para fora. O tempo passa e a gente começa a racionalizar o milagre e perde a gratidão. A gente vai dizendo, não, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Quando o povo saiu do deserto, e eles estavam por entrar na terra prometida, ao atravessar o rio Jordão, Deus falou para Josué, tira 12 pedras do meio do Jordão e faz um memorial, para quando seus filhos no futuro perguntarem, o que é isso? Vocês vão dizer assim, atravessamos com o pé em seco por dentro do Jordão, vindo dos 40 anos de deserto, onde nossos sapatos não furaram, nossas roupas não envelheceram, não rasgaram, e nós tivemos alimento e mantimento a vida toda. Sabe por quê? Cai no esquecimento. Cai no esquecimento. Que resposta você tem dado a Deus? Que resposta você vai dar a Deus? Espiritualidade verdadeira, saudável, genuína, profunda, é a resposta que nós damos a Deus, não é o milagre que Ele faz na nossa vida, não. O que você tem dado de resposta a Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome nesta manhã, agradecemos ao Senhor pela Tua graça, mais uma vez, por termos a bênção de estarmos aqui reunidos. É uma bênção. Nós estarmos aqui é uma bênção. Nós estamos aqui reunidos diante da Tua palavra, diante do Senhor, que ouve as nossas súplicas como desses homens, que atende nossas súplicas, mas que certamente deseja de nós receber apenas a gratidão. Gratidão por tudo que tem feito na nossa vida. E a verdadeira gratidão é quando nós glorificamos a Deus e nos prostramos diante dos seus pés, reconhecendo quem o Senhor é e que não há outro como o Senhor. Gratidão genuína é quando nós nos entregamos a Ti, nos rendendo ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus, entregando a nossa vida ao Senhor como Senhor e Salvador. Essa é a verdadeira gratidão de nosso coração, uma fé genuína, verdadeira, uma fé salvífica. Que essa genuína gratidão que nos faz nos entregarmos ao Senhor e uma gratidão também que nos faz lembrar constantemente de que tudo que nós temos e somos é fruto da Tua graça, Senhor, é o que nós precisamos desenvolver na nossa vida, é o que nós precisamos ter. Que seja assim, que nós não sejamos como aqueles 9 leprosos, ó Deus, que experimentaram a bênção, que foram curados, foram transformados fisicamente, socialmente, economicamente, mas esqueceram daquele que os abençoou. Que nós sejamos como esse samaritano, ainda que imprestável para muita gente, mas não para o Senhor. Para o Senhor, nosso coração seja sempre grato. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor?